Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos que estão vendo esse vídeo, que vão assinar o meu canal, que vão estar me acompanhando nas redes sociais a partir de agora. Só tenho a agradecê-los por esse motivo, é por vocês realmente que eu estou fazendo esse trabalho, tá bom? Meu nome é Rafael Malfará, eu tenho 33 anos, sou osteopata, sou casado, tenho uma filha de quase 1 aninho e o intuito do meu trabalho maior além da osteopatia, o desenvolvimento pessoal e a alta performance em saúde. Esses três tópicos associados me fizeram e me dão satisfação e conteúdo para que eu consiga desenvolver trabalhos muito bons para com meus pacientes, tá? O que é a osteopatia, primeiramente? Acho que é uma dúvida grande da maioria das pessoas. Quando eu falo em desenvolvimento pessoal, é um termo já bem abrangente. Quando eu digo alta performance em saúde, vocês podem ter um pouquinho de desconfiança. Essa alta performance não tem nada a ver com academia, com atividade física exacerbada, e sim com a qualificação ao máximo da nossa saúde. Então são termos um pouquinho de conceitos um pouquinho mais já facilitados e mais incrementados dentro da visão nossa do dia a dia. Agora, a osteopatia é algo que alguns já conhecem, outros imaginam pelo nome e outros não têm a ciência nenhuma. Brinco que 1% dos meus pacientes, dentro de uma pesquisa que eu fiz dentro do meu consultório particular, 1% dos pacientes sabiam o que eu fazia. Então, eu recebo muitos pacientes no vínculo do quê? Ele vai lá que ele arruma, vai lá que ele trata, vai lá que eu consegui melhorar com ele. E a partir desse tipo de propaganda, os pacientes chegam ao meu consultório sem saber realmente aquilo que eu faço, aquilo que eu desenvolvo. Isso é bom ou isso é ruim? Não consigo fixar, finalizar, definir isso como bom ou ruim. Mas era algo que me incomodava, algo que me trouxe um pouquinho de insatisfação e algo que eu necessitei de fazer através desses vídeos, através de publicações de textos, de infográficos, de variados números de artigos, de publicações sobre o tema, para que as pessoas pudessem também estar tendo esse conhecimento maior sobre o que é a osteopatia. E o que é a osteopatia? É um sistema de avaliação e tratamento fundamentado principalmente na busca da causa das disfunções, né? Despreocupando-nos um pouquinho do conceito de consequência, de sintoma. Eu tenho dor, eu tenho um desconforto. Isso é importante para o osteopata? Não, né? A gente acaba deixando um pouquinho de lado isso. E numa visão inicial, quando você tem uma dor muito forte, você tem um desconforto muito forte, isso é ruim de escutar. Não, você não vai ligar para a minha dor. Não é nesse sentido, não é no sentido de deixar de lado um problema que você está definido, mas sim de buscar dentro do corpo do paciente, e isso mais uma vez eu repito, de forma individualizada, o que causa aquele desconforto, o que causa aquele sintoma. Eu tenho uma dor no joelho e essa dor no joelho ela é realmente de um problema associado no joelho, a causa disso provém do joelho especificamente, ou eu posso ter disfunções de ordem de tornozelo, disfunções de ordem ovariana e uterina, que me causam uma dor no joelho. Pode ser, nós precisamos fazer uma avaliação muito sucinta, muito específica. Isso é a osteopatia. E com isso você consegue tratar tudo, Rafa? Também não, né? Quando nós relatamos a osteopatia, nós somos mais uma vertente no meio da saúde que pode estar fundamentando o seu problema específico. Mas pode ser que eu chegue a um ponto de, a osteopatia não é prática. Mas isso muito longínquo, muito difícil de acontecer. Em muitos casos, eu tive que associar o quê? A questão psicossomática, a questão mental dentro do meu trabalho. E aí que entra o desenvolvimento pessoal e a alta performance em saúde. E para exemplificar um caso para vocês, para ficar mais fácil essa fundamentação, vamos lá diante de, por exemplo, uma dor cervical. Uma dor cervical onde eu vou num profissional clínico para fazer, para eu ter um diagnóstico, para passar numa consulta e eu saio de lá com um diagnóstico de cervicalgia, algo muito comum, né?
Isso é um diagnóstico de um problema, de uma causa? Não. Cervicalgia, se nós repartimos a palavra, cervical é coluna cervical, algia, dor, então eu tenho dor na cervical. Logicamente que é um diagnóstico que você já sabia que você tinha lá na sua casa. Eu saí para ir para um pronto-socorro, para um hospital, para uma clínica com uma dor cervical. Então eu saí de lá com um diagnóstico de dor cervical, nada de me adianta. Se eu sair com uma medicação anti-inflamatória, antiálgica para aliviar a dor, eu estou resolvendo o problema? Também não, eu estou aliviando o sintoma. Isso é de suma importância? Não, por quê? Porque pode acontecer dessa dor ser aliviada por um sintoma de um medicamento, porém daqui a pouco essa dor vir a retornar e aí você vai novamente passar no profissional, fazer um ciclo novamente desse problema. Ruim, né? A gente já começa a trabalhar com a insatisfação do público. Então o que acontece? Muitas vezes eu posso também estar indo a uma fisioterapia, então eu vou lá na fisioterapia e faço alguns recursos analgésicos, alívio de dor, um choquinho, um laser, um ultrassom, algum tipo de massagem, algum tipo de mobilização, e acontece o quê? Melhora um pouquinho, melhora muito, melhora nada, e daqui a pouco pode ser que volte. Então, normalmente, o que acontece? O sistema de saúde ele tem vinculado muito a questão de consequências dos problemas e não em cima de causa dos problemas. E aí que nós, osteopatas, entramos no intuito de buscar dentro do seu corpo, dentro da sua estrutura, e não uma estrutura somente óssea, muscular, mas também essa fundamentação visceral, craniana, a fundamentação de algo que possa ser resultado, que pode ser o fator causador do seu problema. E é nessa busca que nós iremos, até um certo ponto, porque pode acontecer o quê? De eu também ter essa potencialização desse problema vinculado às disfunções psicossomáticas. Então, vamos exemplificar o caso do João e José, os dois pacientes com uma dor lombar, são irmãos gêmeos, apresentaram as dores no mesmo dia. Então, tranquilo. Se eu vou num profissional desses que eu estou citando até agora, o que vai acontecer? Vamos avaliar a coluna do João, vamos avaliar a coluna do José, os dois têm as mesmas dores, os mesmos problemas, o laudo diagnóstico é o mesmo. Agora eu te faço uma ressalva. João, super bem estruturado, com uma empresa que lucra muito dinheiro durante o ano, uma qualificação de vida social muito boa, casado, 2 filhos que o ajudam na empresa, nunca teve algum problema de ordem visceral, de ordem estrutural, não teve entorses, não teve quedas, não teve traumas. E o irmão José, separado, estressado, desempregado, né? Com disfunções de ordem sistêmicas muito grandes, gastrite, hepatite, esofagite, as ites, inflamações da vida, quadros de entorse de tornozelo, ponto. Esses dois pacientes, eles têm o mesmo diagnóstico clínico que seria lombalgia. Esses dois pacientes são tratados da mesma forma? Não, nós necessitamos de desenvolver modificações, formas diferentes de tratar esses pacientes. Algum deles pode ter uma ênfase estrutural, sistêmica, física maior e uma condição somato-emocional um pouquinho maior ou menor? Pode. Então é em cima de todo esse processo que nós temos que enfatizar a individualidade de cada caso que nós atendemos. Essa é a minha forma específica de trabalho. Eu não consigo hoje fundamentar protocolos para atendimentos, sendo que eu tenho uma variedade, uma gama muito grande de diferenças das pessoas, né? Cada um tem exclusivamente os seus problemas. E é assim que a gente preconiza o tratamento. Para um desenvolvimento de um tratamento comum, há a necessidade de um trabalho clínico, de um trabalho de nós profissionais associadas a essas pessoas. Eu preciso com que esse paciente ele entenda que quanto mais tranquilo, mais relaxado, mais calmo ele se mantiver, mais qualificado ele promove ao corpo dele, mais qualificação esse corpo dele vai ter. Quanto menos estresse, quanto melhor um sono, quanto melhor uma alimentação, como uma atividade física que ninguém aqui também está falando novamente de condicionamento em academia, fortalecimento muscular, não. Caminhadas leves,
fluxo sanguíneo aumentado com uma atividade frequente de tempos entre meia hora e 40 minutos. Isso a gente vai discutindo. Esses tópicos que eu estou dizendo aqui, nós vamos discutir tópicos a tópicos em vídeos mais para frente, mas você se qualificando de uma forma física, emocional, alimentar, o que acontece? Você facilita o trabalho do seu próprio corpo. Então, as disfunções que você vai vir a ter, elas de ordem física ou de ordem somatoemocional, o corpo consegue reparar. Por quê? Porque o corpo tem um substrato por trás, tem nutrientes, tem elementos para uma cicatrização muito mais fácil, sem a necessidade de medicações, sem muitas vezes necessidades de fortalecimentos específicos, de alongamentos específicos, não. De repente, o próprio corpo o capacita para essa cicatrização total, tá bom? Então, essa é a fundamentação do nosso trabalho, um trabalho que eu tenho, que eu não prezo só porque eu sou da área, porque eu me formei nessa área, mas eu tenho muita crença naquilo que eu faço. Eu acredito muito na vertente que não foi eu quem inventei, logicamente, mas na vertente da osteopatia, principalmente ela associada a esses dois pilares que eu trabalho de desenvolvimento pessoal e alta performance em saúde. Os resultados eles aparecem em muito curto prazo, os resultados são muito rápidos e muito interessantes, porque o paciente vê semana a semana ou tratamento a tratamento, os resultados aparecerem muito rápidos. Isso é importante. E vamos, mais uma vez eu vou dizer, não são resultados relacionados à consequência, mas sim resultados referentes a uma causa. Então, nós conseguimos reorganizar esse corpo do paciente, reequilibrar esse corpo do paciente. Algumas disfunções muito clássicas da osteopatia e do nosso trabalho, elas passam por entorses, por lesões estruturais, por traumas, por quedas, por pancadas, mas também por enxaquecas, por cólicas menstruais, por constipação e diarreia intestinal, por refluxo gastroesofágico num bebê, né? Por desgastes estruturais de, por exemplo, uma artrose. Não conseguimos recuperar a artrose, mas nós damos uma funcionalidade àquele corpo de um paciente com mais idade que as dores vão ficar pormenores. Nós vamos conseguir pormenorizar essas dores através de dissipação de cargas para locais um pouquinho mais estruturados. Então, são trabalhos variados, né? A osteopatia ela fundamenta dessa forma. Como ela é uma reorganização do corpo como um todo, o todo tem que ficar bom, o todo tem que ter eficiência e automaticamente nós temos uma grande evolução, um grande resultado nesse nosso trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer comentário, eu preciso de vocês para o desenvolvimento desse canal, para o desenvolvimento da minha página no Facebook, através das dúvidas, dos comentários, das críticas, dos elogios, das indagações, que eu vou transformar todo esse material que vocês me passarem em videoaulas, em vídeos como esse, para que a gente vá discutindo não somente a osteopatia, não somente desenvolvimento social, não somente alta performance em saúde, mas o todo, né? Aquilo que vocês tiverem de dúvida e que eu tiver de capacidade de competência para estar discutindo com vocês, logicamente que com o maior prazer eu vou fazer, tá bom? Muito obrigado a todos por estar até agora finalzinho vendo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa estar acrescentando um pouquinho a cada vídeo, um pouquinho a cada dia de aprendizado. Essa é a minha atuação, essa é a minha função, né? Mais do que simplesmente um ego pessoal de crescimento profissional, eu necessito de um crescimento daquilo que eu trabalho, né? Dos conceitos que eu trouxe de aprendizado, eu necessito de estar passando para frente, também passando para a população e cada vez ver a população ter mais uma estrada, mais um caminho, caso ela queira seguir, que não o caminho já meio que enraizado de alguns conceitos que a gente tem provenientes da medicina convencional, provenientes do antepassado aí de avós, pais, algumas coisas que nós avançamos, que nós evoluímos e que nós hoje temos capacidade de desenvolver e de apresentar ao paciente de uma forma mais qualificada, tá bom? Grande abraço para todo mundo, eu fico por aqui por esse primeiro vídeo, obrigado a todos que estão
me ouvindo e que acompanharam. Eu peço que assinem o meu canal aqui e que curtam minha página no Facebook. Eu vou deixar os endereços todos no Facebook, no Instagram. Eu vou deixar os endereços todos aqui embaixo. Eu peço encarecidamente essa ajuda de vocês para a continuidade do trabalho, tá bom? Um abração, tchau, tchau.